vocês estão? Tranquilos? Então vamos lá, vamos para a nossa aula, né? Esse vai ser o último encontro que vai se referir à primeira apostila, né? Ao Bienal 5.1, né? E aí nós vamos estar terminando hoje essa apostila, tá bom? Direto aqui do Química G, né? O canal do professor Germano, do YouTube, para os meus queridos alunos, né? Amigos, lógico, né? E alunos do primeiro ano lá de Pariquera-Açu. Beleza? Então vamos seguir em frente. Aqui estão aqui está o gabarito, né? O gabarito das aulas 12, 13 e 14, que foram as aulas de ontem, né? As aulas que a gente ministrou no vídeo passado. E aqui está as respostas, né? Então, o que eu quero que vocês façam é comparem, né, com o que vocês fizeram, vejam o nível de acertos, né? Tenho certeza que foi todo mundo bem. Mas se caso, por algum acaso, né, tiver alguma dúvida, não ficou claro alguma situação, então vocês têm esses 3 canais aqui para a gente conversar, né, que pode ser no ClassApp ou no plural. Você pode também ter feito, né, ou mandar também uma mensagem, alguma coisa via plural, e também no quimica.gelufebu@gmail.com, que é exatamente o meu e-mail lá do YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né, para a gente terminar essa apostila de hoje, né? Então, o que nós vamos ver nessa apostila nessas aulas de hoje? Nós vamos ver o modelo atômico de Bohr, que é na aula 15, né? Vamos ver a distribuição eletrônica dos átomos e vamos ver as distribuições eletrônicas que é nos átomos também, só que no átomo na condição de íon, beleza? Então vamos seguir em frente aqui. Então vamos começar a nossa aula, né? Então, o ideal, essa é um tipo de aula realmente que eu lamento da gente estar fazendo à distância, né? Mas não tem jeito, nós vamos ter que fazer. O que é o modelo atômico de Bohr? Nós vimos até Rutherford, né? Que era aquele modelo do sistema solar, né? Onde o núcleo do átomo a gente comparava com o Sol e os planetas, né? Em volta, circulando em volta do Sol, seriam os elétrons, tá? E aí tinha esse modelo. Bohr imaginou alguma coisa muito parecida com isso também. Por quê? Porque, né, se nós vamos pegar cada planeta que está em volta do nosso amado Sol, nós vamos ver que eles têm uma trajetória definida, né? É como se fosse uma pista. Eles, né, dão, no nosso caso aqui no planeta Terra, ele demora 365 dias para dar uma volta inteira, né, do Sol, né? Foi mensurado dessa maneira, né? O dia foi dividido em um número, né, em um fator, em uma referência chamada hora. São 24 horas, né? Que a Terra, né, o nosso planeta, ele não só gira em torno do Sol, como gira em torno de si mesmo, né? Em torno de si mesmo ele dá uma rotação de 24 horas, né? Ele demora 24 horas e demora 365 dias para dar uma volta inteira ao Sol. Então, Bohr imaginou alguma coisa muito parecida com isso, com os elétrons. Na verdade, os elétrons, eles teriam, teoricamente, eles estariam dentro dessas pistas definidas, né? Dentro desses lugares definidos, ou seja, de níveis energéticos, né? E o elétron, quanto mais próximo do núcleo, ele teria, né, ele seria muito mais atraído, né, para esse núcleo. E assim sucessivamente, né?
Então esses elétrons eles giram ao redor do núcleo em órbitas, né, em órbitas circulares com energia constante. Bohr imaginou então que esse átomo ele teria níveis energéticos, né? Então vamos ver aqui. E ele observou o seguinte, que esses elétrons eles se movimentam, né, de um ponto para o outro. Aqui, ó, nesse caso aqui desse exemplo aqui, a gente está vendo aqui que esse elétron ele vai movimentar para um nível mais acima, né, um nível lá um pouco mais acima, e depois ele vai retornar. Aqui, ó, tá vendo? Ele retorna. Então vamos supor que a gente faça algum tipo de provocação, aumente temperatura, aumente pressão, dê um tapa, né? A gente faça algum tipo de provocação. Essa eletrosfera, ela não é uma coisa maciça, né? Na verdade, ela é uma região, né? É como se fosse um campo de força que ali é maleável, né? Então ele movimenta. Então se você der fazer uma provocação no átomo, a eletrosfera ela vai se movimentar. Nessa movimentação, né, ela provoca, né, vai se provocar aquilo que a gente chama de salto quântico, né? E aí o elétron, dependendo, né, do tamanho dessa provocação, ele salta para um outro nível, tá? Nesse caso aqui ele está saltando num nível mais superior. O que ocorre? Quando essa energia, né, essa quantidade de provocação ou seja, tendendo retornar ao normal, à situação normal, o que esse elétron faz? Ele volta para sua posição original. E aí no momento que ele volta, ele emite um fóton, ele vai emitir, né, uma onda eletromagnética com a mesma intensidade, com a mesma quantidade de força que foi do início, dessa inicial aqui, ó, né? Então eu provoquei, ele saltou, né? Desprovoquei, parei a provocação, aí ele retorna. Quando ele retornar, ele vai me devolver, né? Ele vai devolver o tamanho dessa provocação, o mesmo tamanho, na forma de energia eletromagnética. Na verdade, ele vai emitir um fóton, ele vai emitir como se fosse um lampejo, né? Um lampejo exatamente de luz, ok? De luz. E até esse salto quântico ele acabou sendo observado, né, com os estudos posteriores, que esses fótons que são emitidos, né? Então vamos voltar. Então eu provoco, ele salta, né? Ele vai para um outro nível. Quando ele volta, ele emite a mesma quantidade de energia na forma de luz, na forma de um fóton. E esse fóton ele pode ser, né? Para cada átomo diferenciado, ele emite um fóton com uma cor diferente, né? Com cores diferentes, tá bom? Então olha aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, alguns níveis, né? E aí dependendo da quantidade, né, do maior ou menor nível que ele vai emitir esse espectro de linhas aqui, né? Ó, tá vendo? Um espectro de linhas que representa uma faixa de cor de luz, beleza? Então o nome disso daqui isso foi estudado por Bohr, né? E aí Bohr chega à conclusão que o elétron ele transita, ele muda de posição e volta à mesma posição através desses níveis de energias que estão nessa eletrosfera. Beleza? Então, seguindo em frente aqui, né? Então já vamos direto para o exercício, tá? Na verdade é muito resumido, né? Então vejam só aqui, ó, os fogos de artifício, né? As diferentes colorações são obtidas quando utilizamos sais de diferentes metais nas misturas explosivas. Assim, para se obter a cor verde, utiliza-se cobre,
para a vermelha, utiliza-se estrôncio. Explique como ocorre na explosão a emissão de ondas eletromagnéticas visíveis com cor característica para cada metal. Né? A explicação é simples, né? No momento da explosão ocorre a liberação de energia que excita o elétron dos átomos desses metais. E aí ele salta, né? Ele muda de nível. Ao retornarem para o estado fundamental, ocorre liberação de energia na forma de uma onda eletromagnética, que é a luz, né? Que é justamente essas luzes coloridas. Ah, então, professor, toda vez que eu olhar agora para cima e ver aqueles fogos de artifício, eu estou vendo um salto quântico. Exatamente. Exatamente, você estará vendo um salto quântico. E para cada uma daquelas cores, eu utilizo um metal. O cobre, o estrôncio, o sódio, né, são vários. Né, são vários, né, que são utilizados nos fogos de artifício. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Aqui, ó, tem esses comprimentos, né, de onda, aqui, ó, tá vendo? Ó, considere o esquema a seguir, que ilustra as 4 primeiras camadas eletrônicas. Eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarta, né, de um átomo hipotético e algumas transições eletrônicas, tá? Então, quais saltos ocorreram com a absorção de energia e quais ocorreram com liberação? A absorção é quando você provoca, né? Você faz a provocação. Então aqui, ó, 1 e 2. E a liberação, 2, 3 e 4. Quando eu provoco, ele está recebendo, né? Ele está recebendo aqui ele está absorvendo, né? Está recebendo energia. No momento que eu libero, é o contrário, né? Então ela volta aqui, ó. Então o elétron ele salta para cá, ó. Ele vem para essa posição e depois, logo em seguida, quando termina a provocação, ele retorna para o seu ponto de origem. Beleza? Chamando de E1, E2, E3, E4, a energia associada ao elétron em cada camada, escreva qual desse de ordem crescente, né? Então, a energia essa primeira energia aqui, ela é menor que a segunda, né, que é com E2, que é menor que E3, né? Deixa eu ver aqui pela apostila, que eu não estou conseguindo diferir aqui. É isso mesmo. E1, E2, E3 e 4, né? Isso, exatamente. Tá? Então aqui, ó, a energia associada ao elétron de cada camada, escreva essa energia em ordem crescente. Né? Ou seja, qual é a maior? É da maior para o menor, né? Tá? Crescente, ou do menor para o maior, né? Então, essa é a sequência lógica aqui no caso desse exercício aqui, né? Então, como podemos calcular a energia necessária? Então, é a energia do salto E2 menos E1, né? E2 aqui, ó, esse menos esse, com o salto 2, né? Que aí é o retorno, né? 3 e 4. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos seguir em frente. Então aqui eu tenho o espectro, né? Vamos olhar pela apostila, tá, pessoal? É melhor olhar pela apostila, que esse exercício é muito grande, né? Ele é muito grande. Então vamos lá. Então ele tem aqui, ó, a incidência da luz branca, né? Tem incidência da luz branca, né? A luz branca num
num, num prisma, né? E aí quando ela a luz branca ela é a composição de todas as cores, né? Então ela se desmembra aqui. A lâmpada, a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? E aí eu tenho para cada, quando eu tenho a luz solar é a luz branca, tá? Então ela tem todas as cores aqui, ó. Então ela tem todos os comprimentos de onda. O hidrogênio é um átomo que não tem todas, tá? Então você pode ver que aqui, ó, aqui nós vamos encontrar somente essas duas. O hélio vai ter essa aqui, o mercúrio vão ter essas aqui, e o urânio vão ter até um espectro bastante grande, né? Então qual é a razão de a luz solar apresentar um espectro contínuo e os espectros de alguns materiais se apresentarem em faixas? A explicação é muito simples, né? A lâmpada de um elemento específico emite apenas ondas eletromagnéticas associadas aos saltos quânticos permitidos a esse elemento, tá? Então é como se fosse um DNA, né? Então no caso do hidrogênio, toda vez que houver uma provocação e nós tivermos, né, um salto, né, apesar que o hidrogênio só tem um elétron, né, tivemos essa manifestação, ele vai, a forma como ele vai se manifestar vai ser somente nessas duas cores aqui, né? O hélio, mesma coisa. O mercúrio, a mesma coisa. Até no caso, né, como aqui o espectro da luz branca ela é completa aqui, ó, né, se você olhar, por exemplo, a luz solar, eu tenho todos os comprimentos de onda aqui da luz solar, então eu tenho todas as cores. Por isso que quando ela bate lá no prisma, né, ela consegue separar todas as cores que nós conseguimos enxergar, né, que são os comprimentos de onda que o nosso olho consegue enxergar. Então, como podemos explicar essa diferença? Então, a lâmpada de um elemento específico, emite apenas ondas eletromagnéticas associadas aos saltos quânticos permitidos a esse elemento. É exatamente isso. Então, cada átomo aqui, ó, você pode perceber que, ó, se for pegar toda a tabela periódica, nós vamos ver que nós vamos ter aqui espectros diferentes. Beleza? Nunca um vai ser igual ao outro. Cada átomo tem o seu DNA, né? Beleza? Então vamos seguir em frente aqui, ó. Então vamos agora para distribuição eletrônica, né? Então, essa também é uma aula que eu lamento muito da gente não estar junto. Quais são as camadas, né? Então vamos lá, não adianta chorar, né? Então eu tenho aqui um átomo, eu tenho o núcleo de um átomo, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um átomo. Segundo Bohr, né? Esse átomo tem níveis. Quantos níveis ele tem? Ele tem 7 níveis, 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. São 7 níveis, tá? 7 níveis. E esses 7 níveis, cada um desses 7 níveis tem cabe uma quantidade já pré-estabelecida de elétrons. E é muito simples, né? Conforme eu vou me afastando do núcleo, né? Eu vou saindo daqui, ó. Aqui, ó, eu passo para cá, né? Com a primeira camada aqui é a camada K, né? Essa camada K aqui. Depois K, L, M, N, O, P, Q. Então aqui tem 2, aqui é 8, aqui é 18, aqui é 32, 32, 18 e 8. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, que todo átomo não pode ter mais que 8 elétrons no seu último nível, tá? Isso no último nível, ou subnível, né? Tá? No último nível ele não pode ter mais que 8 elétrons. Se o último nível for o N, não pode ter mais que 8. Se o último nível for o L, não pode ter mais que 8 elétrons. Ok? Beleza? Isso é uma situação imprescindível que foi determinada depois de como que os átomos eles acabam se ligando entre si, né?
os átomos que não são os gases nobres. Ok? Além dos níveis, nós vamos ter os subníveis. Os subníveis é o subnível S, o P, o D e o F. No subnível S cabe 2 elétrons, no P6, no D10 e no F14. Tá bom? Então aqui, ó, como é que eu vou colocar, como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou demonstrar esses subníveis? Então aqui, ó, terceiro nível, tá? Subnível S e tem um elétron. No subnível S, em qualquer nível que ele esteja, só vai caber 2 elétrons. E como é que eu faço essa distribuição? Né? Essa distribuição foi determinada pelo diagrama de Pauling, Linus Pauling. Né? Foi um cientista e foi ele que bolou, né? Foi ele que concluiu que as distribuições mais óbvias, né, mais apropriadas, seriam feitas dessa maneira. Então eu tenho que pensar aqui que eu tenho uma seta, né, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou sair do núcleo e vou direto para o último nível, tá? Eu distribuo sempre colocando primeiro no primeiro nível, depois no segundo nível e depois no terceiro, no quarto, até o sétimo, beleza? Então tá aqui, ó. Então essa seta aqui é como se eu tivesse uma seta empurrando, né, indicando o último nível do átomo, beleza? Então tá bom, então vamos lá. O primeiro subnível é o subnível S aqui. Então essa setinha ela vem assim, ó. Então como é que nós vamos distribuir? Nós vamos pegar a quantidade de elétrons, né? E a gente vai fazer esse movimento aqui. A gente vai acompanhar a seta aqui, ó. Tá vendo, ó? Acabou a seta, começo na outra. Aí eu venho aqui. Acabou a seta, começo na outra. E assim eu venho assim, ó. Tá vendo? Aí terminou, começo na outra e assim sucessivamente. E aí eu vou somando. Então aqui, ó, como é que seria aqui, ó? Seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, tá? 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. Acabou a seta, vou lá para o começo da outra. 4D10, 5P6, 6S2. Então é assim que a gente faz a distribuição. Então vou fazer de novo, tá? Você vai acompanhar a seta. Então vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 e assim sucessivamente. A gente já vai fazer alguns exercícios aqui e aí vocês vão pegar isso aqui direitinho, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Então vamos para o primeiro exercício aqui, ó. Vamos aos exercícios. Aí ele quer, né, que a gente faça a distribuição eletrônica, né, de todos esses elementos químicos que estão aqui, ó. Então é o nitrogênio, né, aqui, ó, nitrogênio, o alumínio, o cálcio, escândio, o zinco e o bromo, né? Acho que é o bromo, então vamos lá, ó, aqui, ó, diagrama de Pauling. Esse diagrama está um pouquinho melhor, né, do que está na apostila aí, né? Então vocês podem até imprimir alguma coisa dessa aqui e guardar para vocês utilizarem. Então vamos ver aqui, ó, ele quer que a gente faça a distribuição nos níveis e nos subníveis, beleza? Então vamos fazer aqui do primeiro, aqui, ó, do nitrogênio.
eu tenho 7 prótons. O Z é o número atômico, né? Vocês viram que a gente já viu isso ainda ontem, né? Acho que foi na aula anterior. Então, se ele tem 7 prótons, significa que ele tem 7 elétrons. Então, quantos elétrons nós vamos ter que distribuir aqui? Nós vamos ter que distribuir 7. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Na primeira camada, K, ó, só cabe 2, ó. A camada K só cabe 2 elétrons. Tá vendo? Ó, aqui, ó, camada K só cabe 2. Então, K2. Sobra quanto ainda para a gente distribuir? 5, né? Ele tem 7. 5 cabe na camada seguinte. A camada seguinte é a camada L, né? Se eu somar os dois subníveis aqui, ó, 6 mais 2, 8, né? E ele só tem 5 para colocar. Cabe na camada L? Cabe, né? Cabe certinho. Beleza? Cabe certinho. Então, aqui, ó, a distribuição nos níveis é assim, ó. Então, no primeiro nível ele vai ter 2 e no segundo nível ele vai ter 5 elétrons. E por que que ele pode ter 5? Porque é menos que 8. Nunca pode ser mais que 8. Beleza? Então, vamos fazer agora a dos subníveis. Então, eu tenho 7. Então, vamos lá. 1s2, 1s2. Né? Acabou a seta aqui, eu venho para a próxima. 2s2. Aí eu somo o que? 2 mais 2, 4. Né? Ó, 2 mais 2, 4. Tá? Aí, falta quanto ainda para terminar os 7? Falta 3. 3 cabe no subnível P? Cabe, né? O subnível P ele fica completo com 6 elétrons. Se eu tenho 3, então cabe os 3. Então fica 1s2, 2s2, 2p3. Beleza? Ainda meio confuso, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Vamos fazer o alumínio. O alumínio tem 13 prótons. Se ele tem 13 prótons, ele tem 13 elétrons, tá? Então vamos distribuir. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui quantos que cabe? 8, né, ó? Então o primeiro 2 e o 8. Sobra quanto? Sobra 3. Na camada M, quantos que cabe? Cabe 18, ó. 10 mais 6 mais 2. 18. Então eu só tenho 3, então cabe 3 na última camada aqui. É menos que 8, então tranquilo, pode ser a última. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Então vamos lá, 1s2, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, né? Só 1, tá vendo? Quantos elétrons o alumínio tem no seu último nível, ó? Olha aqui, ó. 2 mais 1, 3, né? Ele tem 3 elétrons. Exatamente o que está aqui, ó. Tá vendo? M, né? Então aqui, ó. Aqui no nível 3, ele tem 2 subníveis, um está completo e o outro incompleto. Mas somando os dois dá 3. Beleza? Tá? Vamos fazer agora o do cálcio. O cálcio tem 20 prótons, 20 elétrons. Então você vai fazer K2, 8, né? Ó, é só ver aqui, ó. Então vejam só aqui, ó. Na camada M. Aqui eu pus 2 e 8, né? São 10. Sobram 10. 10 cabe na camada M? Cabe, né? Cabe, ó, aqui, ó. Camada M é 10 mais 6, 16 mais 2, 18. Só que se eu colocasse os 10 aqui, essa camada ficaria como a última, né? Como a última. Só que na última não pode ter mais que 8, né? Então o que eu faço? Eu conservo os 8 e tiro a diferença. E passo para a camada seguinte. Então o cálcio, a distribuição fica assim. K2, L8, M8, porque aqui era a soma de 10, né? 10 não pode na última. Então eu tiro 8, né? E passo 2 para subsequente. Tem que é a camada N, que é essa camada aqui, né? Então são 2 elétrons. Então vamos ver aqui na distribuição. Na distribuição eletrônica,
vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, né? Termina exatamente aqui, ó, né? Quantos elétrons ele tem no último nível aqui, ó? O último nível, quantos níveis ele tem? Ele tem 4, né? Ele tem o nível 1, o 2, o 3 e o 4. No 4 é o último, né? Se é o último, é 2. 2 é menor que 8? É menor que 8. Beleza? Então, pode. A distribuição está correta? Tá correta. Então, vamos ver aqui o escândio, né? O escândio tem 21, né? Então, é a mesma distribuição. A única diferença é que aqui, ó, no 4s2 ele já estava completo. Então, eu vou para cá, ó, 4s2, 3d1, né? Então, ele fica com esse um único elétronzinho aqui nesse subnível D, beleza? Tá? E a distribuição fica a mesma, né? Ó, você vê aqui, ó, 4s2, ó, o nível o nível aqui o último nível, né? É 2 certinho aqui, do mesmo jeito, beleza? Tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Um de 30, mesma coisa, né? Vou fazer a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, aqui 18, 18, e aí aqui eu tinha 20, né, para distribuir do zinco, tá? Então eu ponho 18 aqui e o último fica com 2, né? Fazendo a distribuição, né, eu vou perceber que vai confirmar isso aqui, ó, 4s2, tá? Tá, e como é que é a distribuição mesmo, professor? É assim, ó, 1s2, 2s2, aí eu vou lá para trás, 2p6, 3s2, aí é só seguir a seta, né? 3p6, 4s2, aí eu tenho 3d10, aí eu somo 30, beleza? O bromo, né? O bromo tem 7, ó, tem 7 elétrons no último nível, e aí você fazendo a distribuição aqui, você vai ter exatamente essa mesma quantidade aqui, ó, tá vendo? Beleza? Então, tá bom, olha aqui, ó, o último nível aqui é 4s2 com 4p5, 5 mais 2, 7. Então, na verdade, o bromo, ele tem 7 elétrons no seu último nível, que é o nível N, beleza? Tá bom? Então, pessoal, em princípio, as distribuições eletrônicas são feitas dessa forma. Como que você vai aprender? Você vai aprender pegando vários átomos, né? Partindo do Z, do número atômico, que é exatamente o mesmo número de elétrons, e tentar fazer essas distribuições. Beleza? Então vamos aqui, ó, para o átomo de escândio, responda aos seguintes: quantos elétrons escândio possuem em sua camada de valência? Então é uma coisa que eu não tinha falado. Você vê que eu estou falando sempre no último nível. No último nível, né? Que no último nível não pode ultrapassar 8. O último nível, pessoal, é aquilo que a gente chama de camada de valência, tá? É a camada de valência. No caso do escândio, é aqui, ó, o escândio está aqui, né? Qual é a camada? Vai ser 2 elétrons, né? Ó, que é o último nível aqui. Qual o seu subnível mais energético, né? O seu subnível mais energético é o 3D1, perdão, é o 3D10 aqui, ó. Na verdade é esse aqui, ó, tá? Ele não completou aqui, mas é o 3D10. Por que que ele é o mais energético? Porque ele é o último. Aqui, ó. Na distribuição, ele é o último. Ele não é o último nível do átomo, mas ele é o que está mais afastado do núcleo. E por que que ele é energético? Porque a quantidade de energia para segurar esses elétrons aqui nessa posição é maior do que eu tentar segurar os da primeira, né? Aqui, ó, no caso do escândio, né? Ah, não, perdão, eu estou vendo errado aqui, né? Zinco, né? É 3D1 aqui, ó, tá vendo?
Tá certo, tá certo. 3D1, 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 tá certinho. Então, aqui é o mais energético porque é o que está mais afastado do núcleo. E aí o núcleo tem que fazer uma força danada para segurar esses elétrons, né, para eles não escaparem. Tá? Por isso que ele é o nível mais energético. Então, quanto mais próximo do núcleo, menos energético é o elétron. Quantos elétrons o escândalo possui em seu subnível mais energético? Possui um elétron só, né? Que é esse 3D1. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Aqui, ó, a distribuição eletrônica de íons, e aí nós já vamos estar na aula 18, tá? É a mesma coisa, é igual. A única diferença é o seguinte, é que um átomo, né? Um átomo, ele... Por que a gente precisa saber quantos elétrons esse átomo tem no último nível? Porque é exatamente esse último nível que vai interagir com outro átomo, né? Tá? Então, átomos que têm até 3 elétrons, eles têm tendência de doar esses elétrons, ou seja, de perder esses elétrons. Quando eles perdem esses elétrons, né, o átomo deixa de ficar neutro e aí ele fica mais positivo. Quantas vezes mais positivo? 3 prótons, né? Porque se o número de prótons e o número de elétrons é igual, e o alumínio aqui, ó, ele perdeu 3 elétrons, né? Quando é positivo, significa que ele perdeu, né? Por quê? Porque sobraram 3 prótons, 3 partículas positivas que vão se sobrepor, né, a toda a carga do átomo. Aí ele fica positivo, ele vira um íon positivo. Aí quando eu fizer a distribuição, eu vou tirar esses três elétrons aqui, ó, tá vendo? Ó, tirei os 3 elétrons. Então aqui é ele neutro, né, essa distribuição com ele neutro. Então é 1s2, 2s2, né? Perdão. Deixa eu voltar lá, né? Perdão. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e tal. Por quê? Porque o alumínio, ele tem 13, né? É 13, se não me falha a memória. É isso mesmo, tem 13. Né? Então, são 13 elétrons. Se ele perde 3 aqui, ó, então significa que ele vai sobrar só 10. O flúor é a mesma coisa, né? O flúor, ele tem 8 elétrons, né? 8. Aqui, ó. 4 mais 4, 8. Tá? O flúor, ele tem 7 elétrons no último nível, né? Tá? Aqui ele está falando em flúor 2, que é menos 1, tá? Então aqui, ó, vocês vão ler menos 1, porque na verdade o flúor, ele está no... Ele é o primeiro elemento da última coluna da tabela. Tá? Então ele ganha um elétron. Quando ele ganha um elétron, então ele fica negativamente uma vez mais, né? Ele tem um elétron a mais, então ele vai ficar negativamente uma vez mais em relação à situação original aqui, ó. Tá vendo? Então a distribuição eletrônica de íons é exatamente essa mesma, né? Dessa mesma forma, igual à distribuição eletrônica normal. A diferença é que você vai ou tirar ou acrescentar elétrons para aquele átomo que doa e para aquele átomo que recebe. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos para os exercícios, né, da aula 18. Tá? Ok? Então aqui, ó, tem aqui, ó. Em nosso organismo dificilmente encontramos átomos isolados ou estão ligados originalmente, originando compostos, ou estão na forma de íons, dissolvidos nos líquidos corporais. Alguns íons possuem papel importantíssimo no nosso metabolismo, participando de diversos processos vitais.
Na tabela a seguir estão listados alguns desses íons, tá? Então tem aqui, ó, o sódio, o magnésio, o cálcio, o flúor e o enxofre, né? É o enxofre, exatamente, o enxofre. Então, consulte a tabela e escreva a configuração eletrônica de cada um deles. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha, né, para ajudar. Então vamos lá, vamos ver aqui a configuração eletrônica. Então o sódio ele tem 11, né? Ele tem 11, então se você fizer aqui a distribuição, você vai ver que o sódio ele vai ter, né? Ele vai ter deixa eu ver aqui, pessoal. O sódio tem 11. Então 1s2, 2s2, então 2p6 aqui, né? Tá. Aqui, agora que eu entendi, agora que eu percebi. O sódio, ele doa um elétron, né? Na verdade, ele teria aqui o 3s1. Então, como ele doa um elétron, então ele ficou positivo, tá? Então aqui é um elétron. Se você pegar ele lá na tabela, ele é 11, tá? E aí você vai ver que você vai fazer a distribuição. Os outros é a mesma coisa, você pega cada um deles, você faz originalmente lá da tabela. No caso aqui do magnésio, ele é 2 mais também, aqui é mais 1 e aqui é 2 mais. 2 mais significa que ele perdeu 2 elétrons. O cálcio também. O cálcio está na mesma coluna do magnésio, então significa que ele perdeu também 2 elétrons. O flúor está na última, perdeu um só. Perdeu não, ganhou, né? O flúor ganha, ele recebe, então ele fica menos 1. E o enxofre, ele está na coluna do lado, embaixo do oxigênio. Se você olhar a tabela, então você vai ver que ele também ganha 2 elétrons, né? E aí a distribuição acrescenta. Nessas duas aqui você vai acrescentar e nessa aqui você vai tirar. Beleza? Tranquilo, né? Então o ferro é um elemento de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo, pois é fundamental, né, no transporte de oxigênio e entra na composição de enzimas que atuam no processo de respiração celular. Sua falta leva à anemia, à diminuição de funções cognitivas, ao cansaço, entre outros problemas. Pode ser encontrado principalmente em brócolis, feijão, fígado de boi, né? Amêndoas, farinha de soja e gema de ovo. Faça a distribuição do átomo de ferro neutro e de seus íons F2+ e F3+. O ferro ele se ioniza sempre em ferro 2+ e ferro 3+. O ferro é considerado um átomo de transição, tá? Ele é um metal de transição. Então, o metal de transição tem mais de um NOx. O númerozinho aqui em cima se chama NOx, tá? Depois, mais lá na frente, a gente vai explicar direitinho o que é NOx. Beleza? Então, é só fazer a distribuição dos três, ó. Aqui, ó, ele está inteirão, né? Aqui ele é neutro. Aí aqui ele é 2+, ele perdeu 2, ó, né? Ele perde 2 em relação ao de cima. E aqui é 3, ele perde 3 em relação a esse de cima aqui, tá bom? Então, quando esse NOx aqui for positivo, significa que esse átomo perdeu elétrons. Se ele for negativo, significa que ele ganhou. Ele está somando com os seus elétrons, né? Aqui no caso do ferro, o ferro ele doa elétrons, né? Ele é um átomo que doa elétrons. Consequentemente, ele é um cátion, ele acaba virando um cátion, um íon positivo. Beleza? Tranquilo, né? Então tá bom. Então, pessoal, dúvidas, né? Até acredito que vai ter, porque essas distribuições eletrônicas não são muito fáceis. Então estou à disposição de vocês aqui no ClassUp, no Plural, e no Química.gelufebu,
gmail.com, beleza? Para tirar todas as dúvidas. Além disso, vocês devem fazer as atividades mínimas, né? Procurem fazer essas atividades que vão surgir, talvez sanem as dúvidas que vocês estão agora, porém devem surgir outras. E aí você faz a mesma coisa, né? Você vai tirar essas dúvidas comigo, seja por qual canal for. Essas atividades mínimas você tem que fazer, tá? Tem que fazer. O ideal é fazer, até para não ficar tirando foto, né? Tá? Faz no plural, não tem problema nenhum. Eu estou conferindo todo mundo que faz lá no plural, tá? Agora, se quiser fazer no caderno de exercícios e me mandar, né? Me repassar, se você me repassa a foto, aí você me manda a foto da atividade pelo ClassApp. Beleza? Tá bom? Façam também essas atividades complementares. Se quiserem também me mandar, dizer que mostrar que fizeram, melhor ainda, né? Tem alguns alunos que estão fazendo isso. Fico muito feliz com isso daí. Beleza? Então tá bom, pessoal. Então essa é a última aula desse caderno, né? Desse primeiro caderno, né? Foi um pouco tumultuado, né? A gente começou presencialmente e estamos terminando na forma à distância. Mas não importa, né? Não importa porque, independente da gente estar de forma presencial, né? Ainda que estejamos à distância, nós estamos juntos. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Estou com muita saudade, né? Estou com a intenção, né? Estou com a intenção da manhã a gente fazer um fórum para a gente debater, né, falar ao vivo mesmo, tudo certinho. Então fiquem ligados, né, eu vou passar essas mensagens via ClassApp, prestem atenção, né, provavelmente amanhã a gente vai poder estar discutindo num fórum online ao vivo via cores, né? Aí até pode ser que o Caio, né, me apresente aquele japonês que ele gosta de assistir a aula virtual. Beleza? Um grande abraço para todos, tá? Mais uma vez, né? Eu gosto de dar abraço, né? Não pode agora, mas é bom dar abraço. Abraço significa amor, né? Significa carinho, significa amizade, né? Que é uma coisa que eu tenho muito grande por todos vocês, tá bom? Então, pessoal, um beijo no coração, tá? Fiquem, né, em paz e até o nosso próximo encontro. Beleza?